Fala pessoal, tudo bem? Mais uma quinta-feira, live da gente novamente. Hoje a gente vai falar por que é que uma casa, né? Os 5 motivos que na verdade não são 5, né? Acabei elencando mais do que 5 motivos aqui para colocar para vocês, porque uma casa é mais barata do que um apartamento, tá? E aí, vamos lá. Imagine a gente comparando aqui preços de apartamentos e de casas. Por que que uma casa ela é mais barata normalmente do que um apartamento, tá? E são vários aspectos que estão relacionados a isso, tá? O primeiro aspecto que a gente vê a diferença, né, do preço de um apartamento para o de uma casa é a localização, sem dúvida, né? Os apartamentos eles estão em áreas mais centrais, né? As torres de apartamentos, elas estão em áreas mais centrais da cidade, então normalmente o terreno que vai ser construído aquele empreendimento, ele é bem superior o custo dele o de um empreendimento mais afastado, como um loteamento fechado, algo do tipo, tá? Que é assim, o nosso principal mercado hoje. Então, o primeiro motivo é esse, é a localização do empreendimento, o terreno que ele está localizado. Né? Para loteamento, você precisa de terrenos grandes, então são terrenos que você precisa fazer infraestrutura. Então, o terreno em si é mais barato. Então, esse é o primeiro ponto, né? Que aí torna a casa mais barata, porque o terreno do empreendimento como um todo é mais barato, tá? Vou aqui só marcando o que é que eu já conversei com vocês, tá? O segundo ponto muito importante é que num empreendimento como um apartamento, tá? Você tem muitas áreas comuns. Regis, mas em empreendimentos como condomínios fechados de alto padrão, você também tem áreas comuns. Sim, mas normalmente são construções mais baratas, tá? São construções térreas, né? São construções mais espalhadas ali no terreno. Quando você pega em um apartamento, tá? Exemplos aí dos apartamentos clubes, né? Que você tem ali embaixo 5, 10, 15, tem empreendimentos que tem 30 opções de lazer ali no térreo, no pilotis ali do empreendimento. Vai desde salão de beleza, home office, salão de festas, né? Tem empreendimentos hoje que fazem lá no rooftop, né? Que é aqueles ambientes comuns, aquele gourmet lá na cobertura. Então, essas áreas são todas construídas, né? Então elas são muito mais caras, né? E construídas. Um exemplo, tá? Você está construindo ali a estrutura embaixo de um prédio para suportar todo aquele prédio em cima. Quando você constrói em um terreno livre, em um terreno solto, a construção se torna mais barata, é uma estrutura mais leve, aquele terreno que aquele espaço de lazer está comportando é um terreno mais barato, então tudo isso já vai influenciando ali no preço do apartamento. Lembrem-se que todas as áreas comuns, seja de um condomínio fechado, de um loteamento fechado, elas são rateadas pelas unidades, tá? Então, se você está construindo ali no pavimento térreo de um apartamento, de um condomínio clube aí de apartamentos, 1.000 metros quadrados, você vai pegar esses 1.000 metros quadrados de construção e vai estar dividindo pelas unidades. Então, aquele custo ele é diluído em todas as unidades, tá? Quando você está em um loteamento fechado, você também está dividindo aqueles arruamentos, aquele sistema de drenagem, o clube, mas são custos mais baratos do que você construir subsolos, né? Eu digo inclusive para as casas,
O preço de metro quadrado de subsolo de uma casa é em torno de 50% mais caro do que o custo de você construir no pavimento térreo, tá? E normalmente com um acabamento mais simples, né? No subsolo é garagem, são áreas com mais características para serviço, né? São poucos os empreendimentos que permitem ou que se adequam a você ter uma área de convivência ali no subsolo. Então, são áreas caras. Aí você imagina qual é o custo, tá, de um estacionamento de subsolo com 2, 3 níveis ali de profundidade, né? Então, escavação, estruturas de contenção, a própria estrutura para suportar toda aquela edificação ali para cima. Então, o custo disso tudo está diluído naqueles metros quadrados ali da sua unidade que você está adquirindo, tá? Então, isso é um motivo também. Imagina também que você está 2, 3, 4 elevadores, né? Tem empreendimentos que tem até mais, dependendo do número de torres que tem. Você tem muitos elevadores e aí isso vai gerando custos. Você tem... Normalmente, um empreendimento grande de apartamento, você vai ter entre 250, 300 unidades, tá? Então, você está pegando esse custo de construção, diluindo por 200, por 300, em um loteamento onde as casas vão ser construídas, você está diluindo aquilo ali por 500 lotes, por 700 lotes. Então, você está diluindo, o custo é mais barato, você está diluindo mais ainda, tá? Então, isso também é um grande motivo porque é que as casas, né, são mais baratas. Agora eu estou falando ainda muito do empreendimento, tá? Não estou falando nem ainda da casa em si. Daqui a pouco eu vou chegar na diferença da casa, tá? A gente está falando ali do apartamento, sempre ele está no empreendimento, mesmo no apartamento que você vai comprar ele seminovo, né? Ele é oriundo de um empreendimento imobiliário e um grande empreendimento imobiliário, tá? Vou aproveitar para tomar uma água. Eu já quero saber de vocês, se vocês estão concordando comigo, se vocês têm alguma observação, se vocês querem colocar alguma coisa que vocês acham que também interfere na diferença de preço tão grande entre um apartamento e uma casa. Vão comentando aí enquanto eu estou tomando água que eu respondo vocês. Então, vamos continuando. Tem aqui até um comentário do Samuel. Está perguntando se a gente já tem projeto no Reserva Terra Brasília. Nós estamos contratados para fazer 2 casas lá, certo, Samuel? E se Deus quiser, vem mais por aí, a gente está com alguns clientes em negociação, né? Então, um empreendimento super bacana, né? Desses condomínios de luxo, de terrenos, que você pode fazer a casa do seu jeito. Então, a gente já está com o nosso pezinho lá dentro também, certo, Samuel? Vou continuar aqui, porque é que os apartamentos também têm custos maiores, tá? Estava falando dos estacionamentos, subsolos, né? Então, quando você vai fazer um subsolo desse muito grande, normalmente você precisa fazer a gente chama de rebaixamento do lençol freático, né? Afinal, se você cava um buraco, normalmente, a gente vê, quando a gente está na praia, a gente já faz isso, né? Cavou um buraco, já vai minando água ali embaixo. Isso acontece em qualquer lugar, né? Então, quando você vai cavando esse subsolo, a tendência é essa água do terreno subir e inundar aquele subsolo. Para fazer isso, para evitar isso, o que você tem que fazer? Sistemas de rebaixamento de subsolo são bombas que tiram água 24 horas por dia do subsolo para rebaixar aquele lençol freático. Isso está no custo, né? Isso faz parte daquele custo que você está diluindo, certo? As circulações verticais, escadas, elevadores, sistemas de incêndio que são
enormes em apartamentos e são essenciais. Sistemas de alarme, né? Toda a parte de instalação ela é mais pesada, você precisa de grandes caixas d'água lá em cima para atender todas aquelas unidades que estão para baixo. Isso comparando a uma casa, cada casa tem o seu sistema individual, né? Então, a caixa d'água faz parte da construção da unidade, né? E não do empreendimento como um todo, né? Claro, você tem o sistema de abastecimento do empreendimento, mas os custos são bem menores, né? Você imagina você ter um reservatório em cima de, sei lá, 26, 25 andares, né? Que atenda esses 25 andares, às vezes são prédios que têm 6, 8 unidades por pavimento, você está atendendo tudo aquilo ali e aquela massa de água está lá em cima, você tem que sustentar aquele peso todo. Então isso é muito oneroso para as unidades, né? A gente estima, tá? Até empreendimentos mais recentes, a gente pegou as informações, que tem empreendimentos que as áreas dos apartamentos, elas equivalem a 50%, até menos de 50% do que da área construída do empreendimento. Então, você está construindo o dobro e vendendo metade. Esse custo do dobro está dentro daquela unidade, né? E são áreas comuns, são áreas que você está dividindo, a sua área privativa é menor, né? Então, esse é um ponto bem importante, tá? Outro fator que é muito importante é as estratégias de marketing e vendas para você vender um empreendimento imobiliário muito grande, tem que ser bem agressivas, né? Então, assim, são grandes campanhas de marketing, grandes, vezes com atores, com famosos ali divulgando aquele empreendimento. E quando você está fazendo sua casa, você não vai fazer isso, né? A sua ideia não é vender a sua casa, apesar de ter algumas ocasiões em que clientes nossos que estavam construindo, apareceu uma oportunidade assim, inesperada de venda e a pessoa comercializou antes mesmo de construir a casa, né? Então, acontece, mas não é a busca, né? Não é a necessidade. Uma coisa é você também tá construindo sua casa e aparecer uma venda. Outra coisa é você ter 200 unidades para vender, né? Que você precisa viabilizar aquilo dentro daquele espaço de tempo da construção para equilibrar o caixa financeiro daquela obra, né? Então, as estratégias são diferentes e os investimentos também são diferentes, né? Quando você está construindo para vender, você tem que ter um investimento em marketing, você tem que ter um investimento em publicidade, né? E isso, claro que vai se refletir no custo daquela construção. Quem está comprando está pagando essa conta também, certo? Então, são contas bem altas, né? São estratégias bem altas. Tem aqui um comentário, na verdade, deixa eu continuar aqui que eu vou interagindo com vocês e se tiver alguma dúvida, vai perguntando aí que eu vou colocando aqui. Libra Engenharia, visitei essa semana o Reserva Terra Brasileiros e ficou show. Cara, espetacular lá, muito bom, um ambiente super agradável, né? As pessoas que têm lotes lá, é uma excelente oportunidade de construir, né? E construir, como eu estou falando aqui, né? Daqui a pouco eu vou chegar nisso, construir com um custo mais acessível, tá? É importante pensar isso, que o custo da construção hoje, comparado a um apartamento, é menor do que 50%, tá? Isso eu estou falando de 50% de apartamentos usados. Se for em relação a apartamentos novos, é mais barato ainda, tá? O Samuel também aqui fez um comentário. Uma casa com uma garagem subsolo também tem esse processo rigoroso e torna a obra bem mais cara. Daria para mensurar em termos percentuais? Samuel, a gente
tenta sempre calcular isso, apesar de cada caso é um caso, né? Se o seu terreno, por exemplo, o lençol freático é muito alto, você vai precisar de rebaixo de lençol freático para fazer um subsolo, você vai precisar de paredes de contenção, né, paredes impermeabilizadas para segurar aquele solo que você está cavando ali para fazer talvez sua garagem ali da sua casa. Então, em vez de você ter uma alvenaria de tijolo comum, você vai ver às vezes até ter paredes de concreto, piso de concreto, tá? Uma observação também é que quando você tem essa água tentando sair do solo, ela faz uma pressão embaixo do piso, tá? E muitas vezes esses pisos têm que ser de concreto armado para aguentar essa pressão que a água está fazendo para sair. A gente chama isso de laje de subpressão, tá? Então, isso onera demais o custo. Outro custo que normalmente os subsolos vão fazer. Uma casa, quando você vai fazer ela duplex, como essas aqui que a gente tem as imagens aqui atrás, você tem uma escada do térreo para o superior, né? Quando você tem o subsolo, você vai ter a escada do térreo superior e do térreo para o subsolo. Então você está dobrando a tua escada. A escada, hoje, é praticamente uma obra de arte ali na casa, né? São escadas com efeito cascata, aquelas que a parte de cima é similar de baixo, escadas que muitas vezes são todas revestidas de granito. Então imagina aí você dobrar o revestimento de granito de uma escada toda. Só o revestimento do granito de uma casa chega a ser 40%, 50% do granito da casa toda, tá? Então, acaba que você com o subsolo vai tendo essas necessidades a mais que oneram demais. Hoje, o que é que eu oriento? Em linhas gerais, o metro quadrado de subsolo ele vai ser 50% mais caro do que o metro quadrado de construção comum da tua casa. Então vai depender tudo da solução construtiva, né? Se você quiser um subsolo para guardar 6, 8, 10 carros, né? E que não tenha nenhum pilar no meio dessa garagem, a estrutura vai ficar mais cara, porque você vai segurar toda a casa em cima sem pilares embaixo. É possível, é viável, sim, depende do investimento, tá? Então, tudo aqui é muito equilíbrio entre custo e solução, tá? Vou aqui ver mais algum comentário que o Samuel fala aqui do CUB, né? Fale a respeito. O CUB é um cálculo feito pela Caixa Econômica com o Sinduscon, que traduzir é uma sigla, né, que é custo unitário básico, tá? Então é um cálculo para saber mais ou menos quanto é um metro quadrado de cada região do Brasil de construção, tá? CUB é um assunto super longo, tá? E daria para fazer inclusive uma live a respeito. Eu tenho até programado aqui na minha lista de assuntos fazer uma live sobre o CUB, mas só em linhas gerais, para você entender, Samuel, aí respondendo diretamente a sua pergunta, o CUB ele exclui várias coisas no custo da obra, tá? Ele exclui fundação, então, subsolo é praticamente toda fundação, então não estaria nem incluso num custo de obra desse. Ele exclui toda a parte de projetos, ele exclui o construtor, então assim, lucratividade do construtor, trabalho do construtor, tudo isso não está dentro do preço do CUB, né? E aí quem quiser pesquisar no Google é só colocar lá CUB, CUB, né? Da sua região, ele vai ter as tabelas, né? Então vai ter para residencial de econômico, popular e até o alto padrão. Então tem várias coisas que não estão inclusas no CUB. Bom você perguntar que eu posso fazer uma próxima live para te explicar melhor isso e a gente não perder o foco aqui da nossa, tá? Mas
Interessante, porque isso que você colocou vai fazer o gancho aqui para o que eu já ia falar aqui na sequência da live, né? Os assuntos que vêm aqui depois. Uma das coisas que oneram muitos apartamentos é justamente a questão da incorporação imobiliária, né? Então, assim, o que é incorporação imobiliária? É uma empresa que vai comprar o terreno, vai desenvolver um projeto, né, e vai vender. Então, tem uma série de custos aí que estão associados a essa modalidade de construção que não estão associadas à construção da sua casa. Vou dar o exemplo aqui de alguns custos, né? Imposto sobre vendas, né? Marketing, comissão de vendas, que também é bem agressivo, né? A gente falou agora há pouco disso. Uma coisa também que é importante, que onera demais, é a própria lucratividade da empresa, né? Então a empresa está investindo naquele empreendimento e ela espera receber um lucro daquilo. Então esse lucro faz parte ali do preço, compõe o preço que você está pagando no apartamento. Quando você está partindo para uma casa, né, uma casa personalizada, o empreendedor é você, né? O custo de investimento é seu. Então, não existe esse percentual de lucratividade, né? Você sim, claro, você construindo mais barato, você construindo a um preço mais aproximado de um custo de obra, né? Você terá uma valorização do seu patrimônio, né? Então, você está construindo mais barato e vamos dizer assim, aquela valorização do metro quadrado de venda faz parte do seu ganho de patrimônio, né? Você, claro, não vai ter uma liquidez imediata ali, como todos os imóveis, a liquidez vai depender muito do momento econômico e do imóvel, mas você com certeza vai ter mais liquidez do que um apartamento. Afinal, você está falando de uma casa exclusiva, você está falando de um imóvel que não tem outro igual ao lado, né? Você tem alguns diferenciais, você pode ter uma casa que você futuramente amplia um apartamento, você não tem essa possibilidade, né? Então, assim, são vários fatores que pesam na balança ou desbalanceiam essa disputa aí entre casas e apartamentos, né? A incorporação imobiliária é uma delas. As empresas investem e esperam ter lucro em cima daquilo ali. Então você vai estar pagando por isso também, tá? Uma outra coisa que é importante é que normalmente os preços que você compra um apartamento, eles já estão, a gente diz assim, de final de tabela, ou seja, você já compra ele com a valorização praticamente máxima dele, né? Então, se você está até investindo em um financiamento, você vai estar pagando aqueles juros a mais naquela unidade que vai estar no preço final. Ela não vai valorizar demais, pelo menos a curto, médio prazo, não. Ela talvez valorize a longo ou longuíssimo prazo, 10, 15 anos, ela vai valorizar. A casa não. Você realmente construindo a um preço mais próximo do custo de obra, que é o que a gente trabalha, né? Você tem a valorização imediata, né? Como eu disse, a liquidez de qualquer imóvel ela é mais lenta, né? Normalmente, quando você pensa em vender, você não vai vender em pouco tempo, né? Apesar da procura hoje estar super aquecida, né? A pandemia acabou empurrando as pessoas para esse desejo. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Vai comentando aqui comigo que eu vou trocando ideia com vocês. Vou fazer novamente aí o convite. Se você quiser chamar alguém para assistir essa live, clica aqui nesse aviãozinho, marca a pessoa, põe lá
arroba o perfil da pessoa que vai aparecer para ela. E se tiver dúvida, tem uma interrogaçãozinha aqui embaixo que vai aparecer a dúvida para mim, tá? Então, continuando aqui, né? Um dos fatores também que eu acho importante quando você vai comparar, eu acho que é um dos principais a serem negligenciados por quem está procurando apartamento, tá? A pessoa não percebe isso de imediato. Quando você está construindo uma casa, você tem a possibilidade, né, principalmente de você fazer a casa do seu jeito, tá? Deixa eu ver aqui um comentário, porque eu vou tomar uma água e vou lendo o comentário para falar com vocês. Queria sugerir uma live, se der, é claro, para falar a respeito de construir com preço fechado ou com participação. Samuel, me pergunta melhor isso, eu não entendi bem qual é a tua dúvida disso, eu não entendi como é essa construção com participação, tá? Mas me escreve melhor aí para eu tentar te responder, certo? Então, continuando aqui o que eu estava dizendo, uma das coisas que as pessoas não percebem é quando você está comprando um imóvel, um apartamento, né? Você vai precisar fazer uma reforma naquele imóvel. Então, você está comprando ele por um preço alto, né? Inclusive apartamentos novos, tá? A gente está colocando bem claro aqui, é um mercado que a gente trabalha muito, atua muito, que é as personalizações, a arquitetura de interiores para apartamentos. Então, assim, muitas vezes o cliente recebe um apartamento novo, piso porcelanato nos banheiros, bancadas em granitos, e arranca tudo. Arranca tudo porque não é o que ele quer, não é o que ele sonha, é o que ele deseja. A gente refaz a parte elétrica inteira da unidade, né? O que a gente preserva muito mais é a parte hidráulica. E muitas vezes ainda tem mudança. Quer colocar uma banheira, quer trocar o vaso de lugar, quer ampliar o chuveiro. Então, no final você está comprando um apartamento novo, seminovo, usado, mais antigo, e você não coloca no preço daquela compra a reforma. E o ideal seria colocar, porque você está investindo na melhoria, em bancadas, em iluminação, em forro de gesso. Tudo isso vai gerar um custo, né? Tem reformas que a gente faz que a obra civil ali chega a 30%, 40%, até 50% do valor do imóvel, né? Então, imagina que você está comprando um produto que você vai investir mais 50% nele para deixar do jeito que você deseja, do jeito que é o seu sonho. Quando a gente está fazendo essas casas personalizadas, a casa já vai ser construída do jeito que você quer, porque a gente vai pensar ela antes do jeito que você quer. Ela só sai aqui da nossa... Eu digo que só sai da nossa mesa de reunião quando o cliente tem certeza. Não tem certeza, não tem absoluta certeza ali do que você está desejando, pensa mais um pouco, espera, faz mais uma pesquisa, deixa aquela ideia assentar melhor na cabeça e assim parte para a definição. Mas por questão de custo é totalmente diferente, né? Vou dar um exemplo, casas como essa que tem R$ 2.500 um metro quadrado da construção. Se você for comparar com apartamentos, no padrão dessa casa, você vai falar de apartamentos que saem 7, 8, até R$ 10.000 o metro quadrado. Então, são 4 vezes, 3, 4 vezes o valor do metro quadrado, sem contar a reforma. Então, imagina aí você gastou aquele valor no teu apartamento, quebra ele todinho por dentro e aí agrega esse preço
disso tudo dentro do imóvel, eu não sei nem quanto é que sairia. Vou calcular aqui o mínimo que eu acho, né? Você comprou um apartamento por 2 vezes o preço do metro quadrado da casa, um apartamento, e aí você vai gastar mais 50% para reformar e deixar ele do jeito que você quer. Você vai gastar 3 vezes, né? Com a casa, você vai lá e realmente faz a casa do seu jeito, tá? Então, é muito importante você agregar nesse custo isso, tá? Tem aqui vários comentários que eu estava vendo, só passar aqui embaixo eu vou responder, e aí eu também vou abrir um pouquinho para vocês tirarem suas dúvidas, tá? E aí tiver alguma observação, falar comigo. Estava aqui na do Samuel, que ele colocou a questão do preço fechado ou com participação. Samuel, não sei se você falou depois, eu acho que sim. Socorro, está dizendo, é isso mesmo, já me convenceu, Regis, adoro suas lives. Obrigado, Socorro. Vamos daqui a pouco começar a obra da sua casa, hein? Samuel, normalmente é pelo preço fechado quando você negocia a construção no preço fechado, quando o custo é lançado com o lucro do construtor. Mas essa modalidade de participação. Participação é quando o construtor estipula seu percentual na construção sobre o valor da construção. Samuel, agora eu entendi o que você quis dizer. Tem uma live nossa que eu falo só sobre isso, tá? Modalidades de construção. A que você está falando da participação se chama administração de obra, tá? A live que eu fiz, ela é super completa, tá? Ela fala muito sobre isso, ela coloca todas as modalidades. Preço fechado, tá? E aí eu estou falando de obra, tá? Eu não vou falar, porque assim, tem as modalidades hoje de casas personalizadas, que a gente trabalha também, que é você fechar o pacote como se fosse você comprando um apartamento. Quando você compra um apartamento, você não olhou lá e você comprou projeto, construção, você não vai receber pronto, você não tem que projetar com o arquiteto, você não tem que fazer nada, você vai receber seu imóvel pronto. Se você quiser reformar, aí sim, é um momento depois. As casas personalizadas que nós trabalhamos, elas são como se você estivesse comprando um apartamento de uma incorporadora, tá? Então, a gente vai definir ali, vai setar com você, dentro do seu preço que você fechou com a gente, vai estar o projeto até receber a casa pronta. Tá? Então, assim, então, assim, você vai contratar do projeto até a casa pronta. Isso é um pacote de serviços que é a casa personalizada. Quando a gente fala obra por preço fechado, a gente está falando de empreitada global, né? É o termo técnico para isso. É quando você contrata um construtor que ele vai lhe entregar a obra pronta, mas a parte de projeto, de aprovação, tudo isso você vai fornecer para ele, tá? Essa é uma forma de contratação. Então, ele vai calcular em cima do teu projeto o custo da tua obra toda até te entregar a obra construída. Regis, e tem alguma coisa após isso? Tem as regularizações, você vai acompanhar o seu habite, você vai averbar a sua casa no cartório. Então, isso é, vamos dizer assim, um outro serviço, uma outra coisa. A gente está falando de construção, tá? E por administração, como é que funciona? Tá? A administração, a figura legal do construtor é o cliente. O administrador é como se fosse um funcionário do cliente, certo? Um funcionário da obra. E aí ele administra todos aqueles funcionários, mais aqueles funcionários eles estão carteira assinada no nome do proprietário. A compra dos materiais é no nome do proprietário. Então,
É um sistema completamente diferente, né? Inclusive a emissão de nota fiscal de uma construção é sobre a obra, ou parcial da obra, porque existe o artifício do faturamento direto, que é faturar um material direto na grandes compras, pisos, revestimentos, você fatura direto no nome do cliente para evitar a bitributação, né? Pagar a tributação na compra e pagar a tributação na nota. Isso é um artifício legal. Mas a nota fiscal é sobre a construção, quando é empreitada global. Quando é uma administração de obra, a nota fiscal do administrador da obra é sobre o serviço dele. Então, se ele está, sei lá, o percentual dele é 15% em cima da tua obra, então ele vai te passar a nota em cima desse valor. Todas as outras coisas vão ser faturadas para você diretamente, tá? Então, as modalidades mudam muito a forma de tributação, a forma de custo, mas também a questão da figura da responsabilidade legal, das responsabilidades trabalhistas. Então, é bom pensar nisso também, tá? Então, se você puder, Samuel, assiste lá a nossa live sobre formas de contratação, que a gente fala somente sobre isso, né? É uma live inteira só sobre esse assunto, tá? Deixa eu continuar aqui, que tem mais alguns comentários. A Socorro novamente diz que a casa está em boas mãos. Obrigado, Socorro. Estou esperando aí a decisão de vocês para iniciar a obra, se Deus quiser, esse ano ainda. Vou ver aqui se tem mais algum comentário. O Samuel está fazendo um joinha aqui, agradecendo. Qualquer dúvida é só perguntar, certo? Então, assim, pessoal, a gente falou aqui, certo, sobre qual a diferença entre os motivos, né? Eu até coloquei lá que eram 5 motivos, no final acho que foram muito mais do que 5, né? Que diferenciam o custo de um apartamento para um custo de uma casa personalizada, tá? Se você quiser saber mais, entre em contato com a gente. Se você ainda tiver aí alguma dúvida, manda rapidinho, que a gente ainda tem um tempinho para responder. E a gente fica à disposição para tirar qualquer dúvida nas nossas redes sociais, no nosso WhatsApp, segue lá. A gente agora também está com um canal do YouTube, em que a gente vai também ter um conteúdo bacana lá. A gente está editando as nossas melhores lives e colocando lá, e daqui a pouco a gente vai estar fazendo os nossos vídeos exclusivos lá. Tem vídeo dos nossos projetos, tem vídeo do nosso trabalho. Segue a gente, convidar todo mundo para seguir a gente lá. E na próxima semana a gente vai ter uma live super diferente, tá? A gente vai para um local onde a gente vai mostrar vários revestimentos, várias novidades, para embelezar aí sua casa e te inspirar a ter novas ideias. Eu queria agradecer a participação de todo mundo e aguardo vocês na quinta que vem, tá ok? Obrigado, até mais, pessoal. Grande abraço. Opa, olha aí, nos 45 do segundo tempo chegou a pergunta do Jonathan aqui, a observação. Fora todo o valor financeiro, a privacidade e a liberdade de morar em uma casa não tem preço. Sem dúvida nenhuma. É totalmente diferente a qualidade de vida de uma casa para um apartamento, né? Tem até uma observação que eu escutei de um corretor parceiro nosso que eu achei super bacana. A casa você consegue sair para dentro, né? Então você sai da sua casa, ainda tem jardim, você está num ambiente externo e tá ainda dentro da sua casa. Nesses momentos agora de pandemia, de isolamento social, você ter um espaço para pegar um sol, para ter um lazer externo, para praticar um exercício, para conviver com a natureza, é extremamente importante. Então, acho que a sua colocação aí faz só finalizar a nossa live com chave de ouro, tá ok?
Pessoal, obrigado, até a próxima e semana que vem a gente tem novidade, tá ok? Até mais!